E aí, gente, tudo bem? Eu sou Fred Alecrim e nós estamos de volta aqui com mais uma o Algo Mais TV. A gente vai falar hoje do segundo ponto fundamental, do segundo foco do líder de empresa de sucesso na sua gestão GPS, aquela gestão que localiza a sua marca e o seu produto na cabeça e no coração do cliente. Falamos no episódio anterior do fator gente, o primeiro ponto aí do GPS. Hoje a gente fala do segundo, o fator P de processo. Imagine empresas que não têm processos claros e definidos. Qual a consequência disso? Com certeza, muita confusão na hora de fazer o que tem que ser feito, porque as pessoas acabam não entendendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, qual o padrão de qualidade de entrega, e é claro que sofre todo mundo, sofre o dono, sofre os funcionários, sofre também o cliente. Então imagine o seguinte, como é que tem que ser o processo? Primeiro, pensa o que é mais importante dentro do que tem que ser feito no seu negócio. Quais aqueles pontos que mais impactam no resultado, na rentabilidade, na satisfação do cliente, na produção de algo de qualidade. Pense isso daí e começa por eles, aqueles que mais dão resultado se tiverem mais azeitados. Então, ajusta esses processos e aí pensa o seguinte, como é que tem que ser o processo? Primeiro, o processo tem que estar escrito, porque processo escrito facilita para você treinar as pessoas, facilita para você replicar isso em outro lugar, facilita quando entra um novo funcionário e sai aquele funcionário que já dominava o processo, para você fazer com que essa pessoa mais rapidamente entenda o processo. Então, esse processo tem que estar escrito. O segundo ponto do processo é que ele tem que ser simples. Tem que ser escrito de uma forma simples. Por que simples? Para que todos entendam. Por que simples? Para que o processo não atrapalhe a entrega do seu produto, a entrega do seu atendimento. Não pode burocratizar demais. Quando a gente burocratiza demais, muitas vezes é por falta de confiança. Lembra aí que um ambiente de confiança, as coisas fluem muito mais rápido. Então, por isso é importante o fator gente que a gente falou, Contratar bem, ter pessoas que trabalhem com competência, você confia, delega e aí é claro que elas vão fazer as coisas muito melhor, muito mais rápido, de acordo com o processo que foi definido. Então, voltando aqui ao nosso ponto de processo. Primeiro, escrito, segundo, simples. As pessoas entendem o que tem que ser feito, E isso não é só do ponto de vista do seu funcionário, mas também o cliente, quando entra no seu negócio, entende o que tem que ser feito, qual o seu processo de venda, onde está o caixa, onde ele começa a fila, onde termina, por exemplo, o que ele tem que fazer para comprar. Você que tem um site, que tem e-commerce, por exemplo, está claro qual é o processo de navegação dentro do site. E tudo isso daí, quando a gente pensa em processo, tem que ser simples, porque tudo que é complicado hoje, as pessoas com menos tempo, as pessoas com menos paciência e mais exigentes, elas vão buscar aquilo que é mais simples, que é mais prazeroso e que funciona muito mais no seu dia a dia. Então, processos simples, escritos. Terceiro ponto, eles têm que ser acreditados, ou seja, as pessoas da sua equipe precisam entender o passo a passo do processo e o porquê se fazer daquele jeito. Porque só acreditando que aquela é a melhor forma, ele vai realmente fazer o que precisa fazer. Porque quando os processos não estão acreditados, o que é que acontece? Quando você vira as costas, as pessoas fazem do jeito delas, do jeito que elas acham muito melhor. O quarto ponto de processo. Imagina o seguinte, além de ser simples, além de estar escrito, além de estar acreditado, o quarto e último ponto, ele precisa ser revisado. Porque as coisas evoluem muito rápido hoje em dia. O cliente muda, a empresa muda, o produto muda, as pessoas mudam, então os processos precisam ser constantemente revisados. Será que esse processo é o melhor? É o que eu consigo fazer com menos tempo, com menos custo e consigo ter um resultado muito maior e melhor na satisfação do meu cliente, na rentabilidade do meu negócio? Então, ele precisa ser revisado sempre. Então, aquela pergunta para a gente encerrar, como é que está o processo no seu negócio? Os seus processos estão escritos? Eles são simples? Eles são acreditados pela sua equipe e eles são revisados constantemente? Se sim, parabéns, mas sempre de olho para continuar, é uma evolução constante. Se não, começa a trabalhar nisso agora e você vai ver o resultado que isso vai dar no teu negócio. Beleza? A gente volta aí com o terceiro episódio daqui a pouquinho, falando sobre o terceiro ponto do foco de atuação da gestão GPS.
Até lá. E aí, quer falar comigo? Você escolhe como. Pode ser por e-mail, fredalecrim@pontodereferencia.com.br, ou se preferir, você vai lá no blog, fredalecrim.com.br, você encontra lá as redes sociais e escolhe a que você mais preferir para entrar em contato e a gente vai começando esse diálogo. Beleza?